Mateus 26, 36 e 37 diz assim: Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: Assentai-vos por aqui enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu e, começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: A minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Vamos orar. Pai querido, pedimos nesse momento a graça, para que essa graça nos assista no compartilhar da Tua palavra, abrindo nossos ouvidos e dilatando nosso coração. E queremos dar-te glórias e o reconhecimento que Teu Espírito nos conduzirá neste tempo, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é: O caminho não é legal. Vamos dizer isso? O caminho não é legal. Queria contar uma experiência de um homem de Deus, William Booth. Foi o fundador do Exército da Salvação, isso no século XIX, uma missão evangelística de cunho social para atender aos pobres da região de Londres e também de toda a Inglaterra. Isso em 1865, 1878 e daí em diante. E esse ministério se espalhou para vários outros países, evangelizando e tirando pessoas da pobreza, ajudando-as a se encontrarem com o Senhor, mas também estabelecendo a justiça social. E esse ministério cresceu de tal maneira que no auge do seu ministério ele chegou a ter 10.000 discípulos, 10.000 pessoas convertidas e engajadas nesta obra, com menos de 25 anos. 10.000 discípulos com menos de 25 anos e que pregaram o evangelho a multidões em 50.000 reuniões. Isso no auge do ministério, esses 10.000 jovens promoveram 50.000 reuniões e pregaram o evangelho nestes lugares. Somente na Inglaterra chegaram a visitar 54.000 lares cada semana. Isso no ministério crescendo, florescendo e se multiplicando. Mas esse ministério todo foi resultado de uma visão que este homem teve. Num certo dia ele teve uma visão de um mar revolto, de uma grande tempestade, um mar muito agitado, e muitas pessoas estavam se afogando neste mar. Era um entardecer, um tempo sombrio, uma chuva torrencial, o mar agitado e centenas se debatendo nas águas. E ele ouvia o grito dessas pessoas, o clamor dessas pessoas, a angústia dessas pessoas. Algumas delas praguejavam, outras pediam socorro, e numa grande multidão, foi uma visão que este homem, fundador deste ministério, teve. Num determinado momento, uma rocha se levanta no meio do mar, com uma plataforma, e alguns conseguem nadar com dificuldade, mas conseguem chegar a essa grande rocha e conseguem chegar a essa plataforma. E apesar de serem muitos os que eram salvos nessa plataforma, eram poucos que se recostavam na beira ainda para ajudar as pessoas que estavam em alto mar ainda. Eram poucos que olhavam a agonia das pessoas, estendiam as mãos e conseguiam salvar algumas. A grande maioria, depois de salva, a visão que ele tinha é que essas pessoas, apesar de terem vindo do lugar que vieram, de um tormento terrível como esse, mas ele teve uma impressão de que essas pessoas logo viraram as costas e se esqueceram de onde elas vieram. Não havia mais nenhum resquício de que elas estavam quase sendo tragadas pelo mar. Simplesmente elas chegavam na plataforma, elas se abraçavam umas às outras e elas começavam a se preocupar com as suas coisas, com a sua família, com as suas finanças, com seus negócios, com seus trabalhos, e foram virando as costas para uma grande multidão que ainda se debatia, clamando, pedindo por salvação. Nessa altura da visão, ele vê Jesus descendo, rasgando os céus, e desce e mergulha e salva algumas, e do meio das águas
ele clamava para que essas pessoas da plataforma viessem ajudá-lo a tirar essa grande multidão que ainda se debatia naquele lugar. Algo que lhe trouxe muita estranheza foi perceber num outro momento da visão, que essas pessoas que estavam salvas na plataforma, elas se viravam para essa grande rocha, porque isso representava a própria presença de Deus que salva, e elas se viravam e levantavam as mãos e buscavam assim a Deus: Deus, me abençoa minhas finanças, ajude a resolver os meus problemas. Mas as pessoas estavam nas costas, clamando, gritando, apavoradas, e essa grande multidão, como que, de alguma forma, tranquilas, porque elas se sentiam adorando a Deus, elas se sentiam orando, ou buscando a Deus, mas elas estavam pedindo para elas. A única coisa que elas conseguiam pensar era nos seus problemas, a única coisa que elas conseguiam pensar era nos seus desafios pessoais, nos seus desafios profissionais, nos seus desafios familiares. Pediam para Deus estar com eles, enquanto Deus, a quem eles buscavam, estava atrás, no mar, com as pessoas que precisavam de ajuda e que precisavam ser resgatadas. Essa visão trouxe a esse homem um desejo, uma convicção de que ele tinha que orar para que as pessoas que Deus viesse a dar para estarem com ele no ministério, que fossem pessoas que não estivessem preocupadas com uma vida legal, que não estivessem preocupadas com uma vida divertida. Legal no sentido de divertido. Que o Senhor desse a eles pessoas que estivessem dispostas a se arriscar no mar. Que o Senhor desse a ele pessoas que conseguissem de alguma forma se desvincular daquela apatia, ainda que salvos, mas eles eram apáticos. Eles haviam sido salvos pela graça, mas eles se tornaram salvos indiferentes. Eles se tornaram salvos sem se sentirem constrangidos ou incomodados. Então ele começou a orar para que Deus levantasse um grupo de pessoas que estivessem realmente envolvidas e que estivessem dispostas a não serem semelhantes a essa grande maioria da plataforma, que até busca a Deus, mas que são totalmente indiferentes ao gemido, ao clamor, à agonia daqueles que estão em alto mar, sem ter uma tábua de salvação. Portanto, esse resultado que nós compartilhamos aqui, no momento áureo do ministério dele, ter 10.000 discípulos, 10.000 soldados, espiritualmente falando, que não estivessem preocupados com congressos, que não estivessem preocupados com uma vida legal, ou com uma vida divertida, e que não estivessem preocupados em passarem de culto em culto, de congresso em congresso, de palavra em palavra, mas que estivessem dispostos a arregaçar as mangas e se lançarem em alto mar para fazer algo que não é legal, para fazer algo que não é divertido, para fazer algo que tem um custo, e que pode ser o custo da própria vida. E então essas pessoas, ouvindo essa palavra desafiadora, essas pessoas não foram para os lugares mais abastados de Londres, não foram para os lugares de maior tranquilidade, mas foram para os lugares onde realmente as pessoas gemiam, onde as pessoas clamavam, onde as pessoas buscavam sem esperança. Então esse povo foi gerado em meio às lágrimas. Porque esse povo não buscou um culto legal. Não buscou um lugar divertido. Mas buscou viver um alto nível de comprometimento e de renúncia para com Deus. Eu pensei nessa palavra legal, porque essa semana quando eu conversava com o Daniel, meu filho, nosso filho, acerca desse evento que a Luciana compartilhou, do pré-encontro, do encontro, do pós-encontro, e estávamos projetando isso para funcionar também aos sábados, antes do culto, 5h30, vai acontecer aos sábados, 5h30 da tarde. Eu, passando a visão para ele, ele disse: sim, pai, vamos fazer porque vai ser legal.
logo ele reprogramou a sua mente. Sabe quando a gente fala alguma coisa, depois a gente pensa, gente, o que eu falei? Não é porque é legal que vamos fazer. Então ele teve um pensamento mais nobre. Não, pai, vamos fazer porque é preciso fazer. Vamos fazer porque importa fazer. Vamos fazer porque a gente tem que fazer. E eu fiquei muito feliz por saber que um jovem para quem a gente está passando o bastão para a nova geração consegue numa frase fazer a transição do legal para o necessário. E se a gente conseguir imprimir isso na nova geração, porque hoje em dia nós temos a tentação do que é legal. O legal que se manifesta por um culto legal, por um culto atrativo, que possa falar a linguagem das pessoas, mas às vezes o legal pode ficar só no legal e não ter o poder transformador, não ter o poder da verdade, não ter o poder do constrangimento, vai ser apenas legal. Mas eu fiquei feliz que naquela frase ele entendeu que tinha que fazer a transição do legal para o necessário. Então vamos fazer, não é porque será legal, nem atrativo, mas porque precisa ser feito. Mas porque é necessário que seja feito. Talvez não tenha nenhum apelo emocional, talvez não me traga nada, como talvez nenhuma alegria especial, como talvez um jogo de futebol possa me trazer. Mas ele vai ser necessário. Então vamos fazer porque ele é necessário, e não tão somente porque ele é legal. E ficou na minha mente. Se a nova geração, como na frase em que ele disse, pai, vamos fazer porque é preciso fazer, porque é necessário fazer. Yes, é isso. É isso que nós precisamos encarar. Quero te dizer que se você participar desse programa do Universidade da Vida, quinta, no final de semana e nas quintas-feiras, por 2 meses, quero te dizer que não vai ser legal. Porque não é legal você trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, tomar um banho rápido, comer alguma coisa e vir para ficar aqui 1h30 à noite numa quinta-noite. Não vai ser legal. Não vai ser legal você dedicar um final de semana, sexta-noite e o sábado inteirinho, sem celular, sem assistir o jogo do seu time, sem a presença da sua família. Quero lhe dizer que não será legal. E não será legal você voltar às quintas-feiras até completar 2 meses. Não vai ser legal. Como não é legal, eu lembro quando eu era pequeno, de uma coisa muito legal, quando tinha o Play Center, que fechou infelizmente. Eu era pequeno, meus irmãos se programaram, vamos levar as crianças, eu era uma das crianças, para o Play Center. A gente queria ser o primeiro a chegar, portões abertos, queríamos estar lá. E a gente era o último. Na hora que tocava ali o alto-falante dizendo, olha, 30 vai fechar o parque, a gente já ficava triste e corria para pegar uma fila, ainda a última fila, para ainda um brinquedo a mais, para sair quando o parque estivesse enxotando o pessoal. Isso era legal. Eu lembro que uma vez eu peguei a montanha-russa, a fila da montanha-russa 6 vezes. Aquela fila enorme, quem foi no Play Center sabe que era uma atração, uma das melhores, e eu pegava aquela fila enorme, e a gente enfrentava a fila e passava a montanha-russa, que legal, e terminava, corria para a fila de novo, e eu lembro que eu bati esse recorde, 6 vezes montanha-russa. Era o primeiro a entrar no parque e era o último a sair, porque era legal. Mas depois eu cresci e nos chamaram para uma reunião de oração aqui no Conselho de Pastores. No mesmo horário que se abre o Play Center. Hoje é dia de oração. E nós só vamos sair daqui quando chegar a noite. E quero dizer que não foi legal. Muitos pastores começaram e no momento assim mais crítico, que é o horário do meio-dia, 1 hora, 2 horas, que a fome bate e a gente tem vontade de ir para casa, ficaram 2 pastores, eu e um outro colega. E enfrentamos a tarde e ficamos ali na oração, até no entardecer, aí encheu de novo. Aí muitos pastores voltaram para o encerramento. Foi uma bênção o encerramento. Mas aquele dia não foi legal. Mas eu quero dizer que foi um dos dias mais marcantes da minha vida espiritual. Quando terminou aquele tempo de oração, eu era outra pessoa. Quando terminou aquele tempo onde eu não vi ninguém, não comi nada e fiquei ali com o corpo querendo voltar
porque humanamente falando não estava sendo legal, mas alguma coisa dentro de mim estava sendo extraordinariamente transformador, de tal maneira que quando chegou no encerramento daquele evento, havia um choro, havia um desejo de ficar, havia um desejo de não voltar para casa, havia um desejo de se estender por um pouco mais, havia um desejo de abrir a Bíblia e descobrir alguma coisa nova, havia um desejo de pregar, havia um fogo, havia um desejo de estar com as pessoas, havia um desejo de evangelizar, havia um desejo de ser pastor renovado, um desejo renovado. É isso que eu estou querendo dizer. Não é legal do ponto de vista humano, dos prazeres humanos, da carne que quer descanso, da carne que quer cama, da carne que quer uma boa feijoada, da carne que quer os lugares mais tranquilos, onde não somos confrontados, onde não somos desafiados a nenhuma mudança. Então não é legal do ponto de vista humano, mas ele é sobrenatural do ponto de vista divino. Então, assim como Daniel pôde me responder naquele dia: pai, vai ser legal. Mas não é porque vai ser legal, mas porque ele é necessário, porque importa que façamos isso. E se a gente souber na nossa vida fazer a transição do legal para o necessário, então vamos compreender que não vai ser legal você estar dormindo à noite e de repente seus olhos se abrem e você percebe que Deus está te chamando para orar. Tua carne vai querer ficar debaixo das cobertas, porque não vai ser legal acordar às 2 horas da manhã, ou às 3 horas da manhã, para sair daquela condição, para enfrentar o chão frio, para dobrar os seus joelhos e ficar ali algum tempo. Para a sua carne não vai ser legal. Mas quando Deus faz isso com você, Ele não te chamou porque vai ser divertido. Ele te chamou porque vai ser necessário. Porque vai ser necessário. Eu lembro que quando os evangelistas vinham na minha casa evangelizar, eles vinham justo na hora do jogo do Corinthians. E eu ficava revoltado com isso. Entrava no meu quarto, levava o radinho e ficava ali: puxa, esse pessoal podia me visitar minha família qualquer outro dia, qualquer outra hora, justo agora. E não era legal. Mas depois eu fui descobrindo, queridos, eu fui fazendo uma transição isso no meu coração, no meu interior, e fui descobrindo uma nova realidade. Não seja dirigido pelo que é legal na sua vida, seja dirigido pelo que é necessário. Diga isso para o seu vizinho: não seja dirigido pelo que é legal, seja dirigido pelo que é necessário. Sabe por quê? Porque essas coisas que são até banais, trocar um jogo de futebol, ou mesmo uma quinta-feira à noite, ou um final de semana, que a gente está dizendo que não é legal, mas eu quero dizer de alguma coisa que não é legal, muito mais profunda do que isso. Por exemplo, John Harper foi o último evangelista do Titanic. Quando ele sabia que o barco ia afundar, ele tinha uma filhinha, a sua esposa havia morrido, e a filhinha só tinha o pai, mas o pai sabia que ele ia morrer ali, e a filhinha ia com ele, então ele entregou a filha nas mãos de um oficial, e o oficial prometeu que a colocaria num bote salva-vidas e ela seria levada para a família, e isso aconteceu. A filha de John Harper foi salva, ela foi levada de volta para sua casa e ficou entre os sobreviventes. E ele, tendo um colete salva-vidas, ele buscou alguém que era descrente, que ainda não conhecia Jesus, e tirou o seu colete salva-vidas e entregou para alguém que ainda não estava salvo, porque ele sabia que se ele partisse naquele dia, ele sabia para onde ele ia. Em alto mar, vendo aquela multidão na noite, na escuridão, naquelas águas geladas, ele clamava:
crê no Senhor Jesus e será salvo. Alguém se aproximou dele e ele ali em alto mar perguntou: você conhece Jesus? Você crê em Jesus? E a pessoa não falou nada, a pessoa estava agoniada, se debatendo, e os dois então se afastam, e ele ainda tentou por mais um tempo. Daqui a pouquinho eles se unem de novo, e ele novamente pergunta para essa outra pessoa: você conhece a Jesus? E a pessoa não disse nada. Mas nesse momento John Harper começa a afundar, e ele parte, ele vai para a glória. Mas essa pessoa foi resgatada e foi salva por Jesus Cristo. E quando ele vai para o seu lugar, ele testemunha que aquele homem que abriu mão do seu colete salva-vidas, e que quem recompõe a história é a filha, e essa testemunha, salva por essa palavra, de que em meio à iminência da morte, ele pôde falar de Jesus e salvar uma pessoa. Mas eu quero dizer que não é legal morrer da maneira como ele morreu. Qual o objetivo dessa pregação? Procurar mostrar para você que o caminho do Evangelho é sério. O caminho do Evangelho não é oba-oba. Que o caminho do Evangelho não é para que as pessoas queiram se tornar abastadas e ricas. Eu vou para a igreja porque Deus vai me ensinar a prosperar e a ter uma empresa enorme. Mas no fundo, ele não matou o ídolo de Mamon que há nele. Ele quer o Evangelho, mas é por outras finalidades, é com outras intenções, é para melhorar de vida. E o caminho de Deus é sério. O caminho de Deus não nos propõe diversão. O caminho de Deus não nos propõe um caminho legal. O objetivo dessa ministração é fazer com que cada pessoa, trabalhar para que cada pessoa cresça no entendimento de que o Evangelho é a coisa mais sublime, mais nobre e mais séria que existe neste mundo. E que eu tenho que viver com dignidade. No meu acordar e no meu dormir, não esperando que Deus vai querer me favorecer em alguma coisa, porque eu sou um mísero pecador que precisa da graça e do favor de Deus, que não deve buscar facilidades, mas que deve procurar viver com a dignidade com que o meu Senhor viveu. E o meu Senhor é Jesus. E o meu Senhor Jesus é aquele que mostrou que o caminho não é legal. Por 3 motivos. Em primeiro lugar, não é legal porque não o pode ser quando Jesus compartilha sua angústia comigo. O caminho não é legal porque não o pode ser quando Jesus compartilha a sua angústia comigo. Veja que lá no Getsemane, ele levou alguns discípulos e grande parte ficou num lugar. Mas mais à frente ele levou Pedro, Tiago e João. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai comigo. Veja, eu não posso experimentar um caminho legal, um caminho divertido, quando de alguma forma Jesus compartilhou a sua angústia comigo. Se ele compartilhou a sua angústia comigo, eu quero dizer que Jesus continua angustiado. Ele continua angustiado por uma geração que está se perdendo. Ele continua angustiado quando percebemos a legalização do aborto. Ele continua angustiado quando ele vê jovens e mais jovens e mais jovens e mais jovens e mais jovens se drogando e bebendo e se prostituindo. E ele fica angustiado. Ele fica angustiado quando ele vê famílias desestruturadas, maridos oprimindo suas esposas, esposas traindo seus maridos,
Filhos que não conseguem um caminho de conexão com os pais. Está angustiado. E quando de alguma forma ele consegue compartilhar essa angústia comigo, então o meu caminho deixa de ser um caminho legal. Aí eu começo a me comprometer com a causa dele. Sabe quando foi que Moisés teve o seu ministério revolucionado? Quando ele era príncipe lá no Egito, mas subiu ao seu coração, quando ele tinha 40 anos, de sair do palácio e ver o sofrimento dos seus irmãos. Quando ele saiu do palácio e ele viu o sofrimento dos seus irmãos, a escravidão do povo judeu, então naquele momento a angústia do pai foi compartilhada ao coração de Moisés, e naquele momento que seus olhos se abriram em relação à angústia do povo que o cercava, naquele dia o seu coração abraçou aquela causa, compreendeu a angústia do pai e devotou a sua vida até os últimos dias. Dos 40 aos 80, ele ainda foi um pastor de ovelhas, mas do 80 aos 120, ele foi um instrumento de Deus para tirar Israel do Egito e levá-lo à terra prometida. Por quê? Porque ele sentiu angústia. Por que o fundador do Exército da Salvação conseguiu trabalhar esses 10 mil discípulos e até hoje salva vidas? Por quê? Porque um dia ele foi impactado pela visão da angústia. Pastor, eu sou um profissional. Eu não sou pastor. Eu não sou missionário. Eu sou um médico. Pois bem, meu irmão, se você se deixar levar por essa angústia, de pessoas que entram no seu hospital, que entram na sua clínica, que falam com você, e se você entrar um pouquinho no coração dessas pessoas, e você vai descobrir que muitas delas vêm sem rumo, sem esperança, sem um plano de saúde, sem justiça social. Muitas delas vêm sem alegria, sem esperança. E você começar a se deixar levar por essa angústia. E se você começar a se deixar levar por essa visão, você não precisa ser um missionário, ou um pastor, ou alguém de cargo importante na igreja. Mas você vai ser alguém inserido na sociedade a quem Deus possa usar. Que maravilhoso poder ouvir o testemunho de um médico cujo paciente já estava há 15 minutos sem respirar. 15 minutos sem vida. Não é um pastor, não é um missionário, não tem um cargo na igreja, mas ele é um médico e tem uma pessoa há 15 minutos sem respirar, sem nenhum sinal de vida. E aí se reúne com alguém e diz: a nossa única alternativa é orar, é buscar, porque fizemos tudo o que nós podíamos fazer. E oraram e Deus trouxe de volta. Sem sequelas, sem danos cerebrais. 15 minutos sem vida. E a gente fica pensando que o avivamento vai acontecer nos cultos, que o pastor tal vai impor as mãos e o cego vai ver. Bobeira. Pode acontecer sim pelas mãos de um pastor, mas vai acontecer pelas mãos de alguém que tão somente se identificou com a causa, que se identificou com o evangelho, que se tornou um crente sério, que se tornou um filho de Deus, uma filha de Deus comprometida com o reino, e teve um coração em Deus, e que mesmo no seu tempo exíguo, ainda com seu tempo escasso, consegue sair de casa. Senhor, toma minha causa, sou um mecânico, sou um médico, sou um assistente social, seja o que for, mas o meu coração é teu. Usa-me nas estradas, usa-me no meu trabalho, usa-me como instrumento em tuas mãos, porque há algo no meu coração. Diz que eu não sou mais o mesmo, depois que o Senhor compartilhou comigo da sua angústia.
Tenho certeza que se você tiver um vislumbre da angústia de Deus, você vai viver para Ele de tal maneira. Você vai gastar os seus dias, não importa quanto tempo de vida você tenha, mas a partir de hoje você vai dizer: eu quero viver para esse que me tirou desse mar revolto, que me colocou nessa plataforma da rocha. Não serei como daqueles indiferentes, distraídos, preocupados com dinheiro, com poupança, preocupados com prazer. Nem serei daqueles que viverão apenas uma vida voltados para a rocha. Oh, Deus me abençoa, oh, Deus abre portas, oh, Deus me ajuda. Não, eu serei daqueles identificados que se recostam na beira da plataforma para puxar o máximo que puder. E eu quero dizer que fazer isso não será legal, não será divertido, não trará benefício financeiro para você, não trará glória pessoal para você, mas será necessário. O caminho deixa de ser legal quando a gente consegue ouvir, sentir, o compartilhar da agonia, da angústia de Jesus. Isso vai mudar a sua vida. Você nunca mais será uma pessoa que passa de congresso em congresso, de reuniões em reuniões. Nunca mais. Você vai ser uma pessoa que vai dizer o seguinte: eu vou fazer diferença. Não sei, mas eu vou aprender. Eu vou me deixar usar. Deus vai falar comigo. Eu vou mergulhar na oração. E não serei mais indiferente. E não serei mais apático. E não farei porque busque diversão ou um caminho legal. Mas o farei porque eu ouvi o compartilhar da angústia de Jesus. Em segundo lugar, o caminho não é legal porque não o pode ser quando Jesus nos diz: permanecei aqui. Onde foi que Jesus mandou que os 3 ficassem? Ficar naquele lugar da angústia. Fiquem aqui. Permaneçam aqui. Se fosse Jesus dizendo: fique aqui no Play Center, não haveria nenhum desafio, porque assim que abre, a gente já está lá. E é o último a sair. Não precisa de mandamento para ficar, porque a nossa própria carne impele para ficar. Mas quando a gente precisa ouvir a palavra dele dizendo: fica aqui, é porque a bênção está aí. Permaneça aqui. Permaneça no seu casamento. Está difícil? Mas permaneça nele. Mesmo que os argumentos comecem a ser suscitados. Ah, mas ele é isso e aquilo. Então, se você tem algum motivo para não ficar no seu casamento, vem amanhã, que aí Deus vai renovar e você vai ouvir uma palavra que vai dizer o seguinte: permaneça aqui. Fica aqui. Sabia, queridos, que a gente tem dificuldade de ficar? A gente não consegue ficar nem até o último momento do culto. Porque basta o pastor ter terminado de pregar e terminou a ceia, aí alguém vai dar um aviso que talvez não tenha nada a ver com aquilo que você está querendo, você não consegue ficar. A gente não consegue ficar. A gente não consegue permanecer. A gente não consegue completar cursos. A gente não consegue completar faculdade. A gente não consegue completar ciclos. Estou falando a gente, no geral. É claro que eu estou aqui apenas generalizando, e você sabe como tem sido na sua vida, eu sei como tem sido na minha. Mas estou falando no geral, porque no geral, essa geração está passando rápida, e se a gente não tem algum estímulo emocional, a gente já perde o ânimo, a gente já não quer ficar. A gente não quer permanecer, a gente só fica naquilo que de alguma forma tem um atrativo emocional, sentimental, aí a gente consegue. Do contrário, é difícil ficar. Mas hoje, em nome de Jesus, eu queria trazer essa palavra para você hoje, para que de alguma forma você e eu possamos ser contagiados pela seriedade do Evangelho, que vai compreender que em alguns momentos Jesus diz: olha,
Tá difícil você suportar essa prova, mas permaneça aqui, fica na oração, finca raízes, as raízes da fidelidade, da tolerância, do perdão, cria valores permanentes para a sua vida, e você vai perceber que na medida em que você aprofunda essas raízes, a sua árvore vai se tornar mais forte, e um dia ela vai dar os frutos. Mas a árvore que fica toda hora arrancando, tira pelas raízes, põe numa outra terra, depois tira dali, põe em outro lugar, dificilmente ela vai frutificar. E a última palavra: o caminho não é legal. Em primeiro lugar, não é legal quando Jesus compartilha a sua angústia. Não é legal quando Jesus nos diz para permanecermos, especialmente quando o lugar onde Ele pediu para a gente ficar não é o lugar mais agradável, mas é o lugar necessário. Fica. Permaneça. Crie raízes. E não é legal quando Jesus tem que dizer: permanecer aqui e vigiai junto a mim. A palavra vigilância geralmente está atrelada à presença do inimigo. E a presença do inimigo vai fazer a gente questionar, vai fazer com que a nossa vontade entre em conflito com a vontade de Deus. E quando a nossa vontade, evidentemente, é contrária à vontade de Deus, a presença do inimigo vai tentar fazer com que essa minha vontade prevaleça sobre a vontade de Deus. Há um conflito de vontades, há uma crise acerca do lugar onde você deve estar. Então esse é o momento em que você tem que vigiar, porque você não sabe exatamente o que está agindo na realidade espiritual. Então você tem que vigiar e permanecer em Deus, até que a vontade dele se torne tão clara, a ponto de você poder tomar a decisão que está de acordo com o que Deus quer para a sua vida. Veja que naquele momento Jesus entra no Getsêmani, no jardim, e ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu o beba. Essa oração está revelando o quê? Que de alguma forma havia uma vontade humana de não passar pela cruz, de não beber o cálice do martírio, de não beber o cálice do sofrimento. De alguma forma aquela vontade humana estava se manifestando em Jesus, de tal maneira que ele colocou diante de Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. Mas ele vigiou, e ele prevaleceu, até que num determinado momento ele diz: mas não se faça o que eu quero, se faça o que tu queres. É a tua vontade que tem que prevalecer sobre a minha. E então, quando ele vigiou, na presença do inimigo, que o cirandava, que o cercava, para que se fizesse, para que se prevalecesse a vontade humana, em detrimento da vontade divina, mas Jesus vigiou, e ele pediu para que Pedro, Tiago e João ficassem ali, e vigiai comigo, estejam atentos. Por quê? Porque é uma sedução ao nosso redor. Pastor, essa sedução cerca a minha vida e cerca a sua vida todos os dias. Você pode não perceber, mas há uma sedução sutil para que você seja dono do seu nariz, para que você faça aquilo que lhe agrada, para você fazer as escolhas mais convenientes do ponto de vista humano. Há uma sedução humana para você se exasperar com alguém, para você se irritar contra alguém, para você vomitar toda a indignação em cima das pessoas. Há uma sedução, e essa sedução vai se manifestar justamente em cima dos seus pontos mais vulneráveis, mais frágeis. Então vigia, porque uma palavra que você diz fora de tempo pode fazer você perder seu emprego. Uma atitude intempestiva pode fazer com que você entre por um caminho sem retorno. Então vigia.
Vigia sobre o seu casamento. Vigia sobre o sentimento dos seus filhos. Às vezes na nossa relação, pai, mãe e filhos, a gente fala alguma coisa com uma intenção, mas depois a gente fica pensando, será que é isso que eu falei? O meu filho ou a minha filha entendeu direito? E a gente tem aquela preocupação e volta, será que você entendeu o que eu quis dizer? Por quê? Vigia. Vigia. Porque a vigilância se faz necessária quando há um conflito de vontades, quando há um conflito de interesses, quando há um conflito de caminhos. Então vigia. Vigia. E essa vigilância não vai ser porque você buscou o caminho legal, mas porque você buscou o caminho necessário. Eu quero orar com você nesse momento. Pai querido, nessa noite, agradecidos pela Tua palavra, nós estamos agora orando pelos nossos irmãos, para que um caminho maduro possa ser estabelecido diante de nós. Sabemos que o caminho é Jesus. Sabemos que o caminho é Jesus, Teu Filho amado. E nós hoje nos entregamos a Ti mais uma vez. Enquanto adoramos, Senhor, fala ao nosso coração. Vamos adorar o Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. No lugar secreto. Aos Teus pés me rendo. Pois a Tua glória quero seguro em Tuas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. No lugar secreto.
vivendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. E mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pela última vez, quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Oh, Jesus. Enquanto a igreja está buscando, hoje Deus tem estendido a oportunidade de salvação para quem está aqui nesse ambiente, para quem está aqui nesse templo. Muitos já foram salvos pela graça de Deus, mas ainda muita gente se debatendo em alto mar. Por mais que a nossa visão seja de tranquilidade, vamos aos shoppings, vemos as pessoas almoçando com seus filhos e temos uma visão enganosa de que está tudo bem. Mas só Deus sabe os conflitos internos em cada família, da angústia existencial. Esse mar revolto é a existência nossa de cada dia. Só Deus sabe, só Deus conhece. E talvez você tenha vindo hoje aqui a convite de um parente, de um amigo, e ouviu essa palavra. Hoje Jesus te oferece a oportunidade da salvação. Enquanto a igreja está orando, os intercessores estão orando, há muita gente orando. Se hoje você entendeu a mensagem do Evangelho e não teve a oportunidade de se entregar a Jesus em outra ocasião, mas hoje você entende que Jesus está te chamando para uma nova vida com Ele, para que você entregue seu coração para Ele, não se preocupe com nada, porque Ele vai te conduzir por todo o processo, mas é importante que você abra a porta para que Ele entre. E Ele não vai fazer isso por você. É uma escolha sua, é uma decisão sua. Então, se alguém hoje aqui desejoso de ter uma experiência pessoal com Jesus, entregando seu coração para Ele, como eu estou com a mão levantada, assim, bem alto, levante a sua mão também, porque eu quero orar com você. Amém, amém. Veja a sua mão, veja a sua mão, veja a sua mão, querida, veja a sua mão. Veja a sua mão, veja a sua mão, veja a sua. Que bênção. Você que está levantando a sua mão, eu queria orar com você. Será que você pode sair do seu lugar? Tem um espacinho aqui que eu quero apenas me dirigir a você, quero orar com você. Por gentileza, se você veio com alguém, esse alguém pode te trazer. Se você está tímido de chegar aqui, o seu amigo, sua amiga pode te trazer aqui. Mas eu quero orar com você. Hoje é uma noite de salvação. Vem cá, seu Luquinho. Vem cá, seu Luquinho. Eu quero orar pelo Senhor. Que bênção. Deus abençoe. Vem cá, querido. Deus abençoe. Mais alguém, queridos, hoje está dizendo: eu quero Jesus. Isso, pode vir, pode vir.
Hoje é um novo dia para vocês, viu? Hoje é dia de salvação. Vamos aplaudir o Senhor para essas vidas. Eu queria que vocês que vieram aqui à frente, juntamente com a igreja, possam fazer essa oração que eu vou fazer agora. Repita após mim: Senhor Jesus, hoje eu ouvi a tua voz falando ao meu coração. Eu sou essa pessoa mergulhada nesse mar, num mar revolto, de confusão, de lutas, de crises. Mas eu ouvi a tua voz, que me chama para um lugar de paz, ao lugar da tua presença. Eu me arrependo de todos os meus pecados e de viver no controle da minha vida. A partir de hoje, eu entrego meu coração para ti. Eu quero ser teu por todos os dias da minha vida. Eu te confesso como meu único Senhor e suficiente Salvador. Perdoa-me, lava-me por completo, porque eu quero estar contigo nessa vida e por toda a eternidade. Em teu nome, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.